Imaginem a seguinte situação. Menos 15 graus. Tem um grupo de pessoas num glaciar a milhares de metros de altitude. O vento tá, sabe, cortando o rosto de todo mundo, uma tempestade super pesada começa a se formar no horizonte e a neve sobre as botas parece cada vez mais instável. É um cenário bem tenso. Muito. E tipo, qualquer pessoa pensaria que a maior ameaça à sobrevivência, o perigo iminente de um desastre ambiental, é o gelo prestes a ceder, certo? Bom, seria o mais lógico de se pensar, né? A natureza implacável sempre levou a fama de ser o maior adversário. Mas a discussão do nosso mergulho de hoje prova exatamente o contrário. Em muitos casos, o perigo mais letal e imprevisível não é a montanha. Não mesmo. São as pessoas que estão amarradas na mesma corda. Hoje a gente vai explorar uma pesquisa, olha, absolutamente fascinante, que muda tudo o que achamos que sabemos sobre liderança, sobrevivência e gestão de riscos em ambientes extremos. Com certeza. E o que torna essa exploração tão pertinente é que ela não se baseia em achismos. É um trabalho de investigação extremamente rigoroso. Eles foram até as raízes de quem realmente vive essa realidade de vida ou morte no gelo. Exato. E para dar o devido crédito logo de cara, nós estamos analisando um artigo científico. O tipo de documento é um artigo, intitulado A Segunda Jornada no Guia de Montanha e Trabalho com Avalanches. Isso. E o título completo continua com Risco interseccional, perigos causados por humanos e eficácia na gestão de riscos entre grupos não dominantes. Um título grande, mas que entrega a profundidade do material. Essa pesquisa impressionante foi escrita em conjunto pelos autores Rachel D. Reimer, Christian Eriksen e pelo pesquisador Andrew Warren. É um material de altíssimo nível, publicado em 2026. Vale destacar que o artigo saiu no Jornal Internacional de Redução de Risco de Desastres. Que pertence à editora científica Elsevier, né? Isso mesmo, e os autores trazem bagagens de instituições muito respeitadas. Temos a Universidade de Wollongong, na Austrália, além de pesquisadores vinculados a universidades de ponta na Suíça. É uma literatura que tem o poder real de mudar paradigmas. E antes da gente entrar de cabeça nessa dinâmica invisível das montanhas, eu deixo aqui um convite rápido e muito cordial para quem nos acompanha. Fundamental. Não deixem de seguir o canal, curtir este conteúdo e compartilhar com outras pessoas. É uma atitude super simples, mas essencial para apoiar nosso trabalho e difundir informações baseadas em ciência. É a melhor forma de fazer o conhecimento chegar mais longe. Pois é. E, bom, a missão central da nossa análise de hoje é desconstruir uma ideia bem antiga. A pesquisa demonstra de forma clara que mitigar o risco de um desastre ambiental tipo uma grande avalanche vai muito além de medir a temperatura. Ou de analisar as camadas de neve. A gestão de risco nessas profissões extremas envolve um emaranhado de dinâmicas culturais complexas, sabe? Preconceitos que não são ditos em voz alta e um fardo invisível suportado por minorias na profissão. Certo, vamos desempacotar isso, porque para entender o presente, a gente precisa olhar para como essa cultura foi construída. Historicamente, como o mundo das montanhas definiu quem é capaz de liderar e sobreviver lá em cima. A imagem que vem à mente geralmente é bem específica, né? Muito específica. E não surgiu por acaso. A fundação da profissão de guia de montanha e dos especialistas em avalanches está profundamente enraizada nos esforços coloniais e imperiais de séculos passados. A velha ideia de conquistar os picos mais altos. Exato. Ao construir essa narrativa épica de conquista, as relações históricas que os povos indígenas já tinham com essas terras foram frequentemente apagadas. As montanhas viraram, na mentalidade ocidental, uma natureza selvagem que precisava ser domada. E quem era o herói escolhido para domar essa natureza? Quem você imagina naquele contexto? Tornou-se um terreno de provação quase exclusivo para a masculinidade de uma elite socioeconômica. Homens brancos. Exatamente. E o texto mostra que, até hoje, essa cultura global de montanha continua sendo um espaço majoritariamente dominado por homens brancos e heterossexuais. É um ambiente onde ideais muito específicos de masculinidade são reverenciados. Tipo força física pura. Força física extrema, resiliência implacável e, principalmente, a capacidade estoica de suportar a dor e o frio sem demonstrar qualquer fraqueza. Entendi. E isso se reflete na forma como a profissão calcula o perigo. O texto menciona
um modelo matemático, uma definição clássica de risco que a indústria usa para tentar evitar um desastre ambiental. A famosa fórmula da engenharia de risco. Essa mesmo. A fórmula diz que o risco é igual à combinação de um perigo, uma vulnerabilidade e a exposição. O artigo traz um exemplo visual muito bom. Uma pessoa caminhando na neve tem uma vulnerabilidade muito maior do que uma árvore centenária diante de uma mesma avalanche. Aham, faz todo sentido. E a exposição é simplesmente o tempo que essa pessoa passa ali, na zona de impacto. Essa é a matemática fria da coisa. Só que aqui entra a minha dúvida. É como se essa fórmula clássica tratasse o risco do mesmo jeito que o engenheiro calcula a resistência de uma ponte de concreto. A ponte suporta um número exato de toneladas de vento e peso e fim de papo. Mas as pessoas não são pontes de concreto. Como é que a cultura dessa profissão afeta essa equação perfeita? O que é fascinante aqui é que a própria comunidade de profissionais de montanha já tinha percebido que a matemática pura não estava batendo. Eles viam acidentes acontecendo em dias onde a neve estava aparentemente super estável. Daí a conta não fechava. Não fechava. Então, para tentar explicar isso, eles criaram o conceito de fatores humanos. Serve para descrever as falhas de julgamento, os atalhos mentais, a subjetividade na hora de avaliar os perigos. Uma tentativa de colocar a psicologia na equação. Sim. Só que o estudo faz uma crítica bem contundente a isso usando uma lente sociológica. O problema é que esses fatores humanos tradicionais falham terrivelmente em reconhecer as dinâmicas de poder desiguais. Como assim? Lembra da cultura de competição de masculinidade? Na montanha, assumir um risco não é apenas um cálculo de segurança. Torna-se um palco público para provar que você pertence àquele grupo. Você demonstra competência sendo audacioso. Sendo duro na queda. Exato. Peraí, isso significa que, nesse ambiente, ser cauteloso, querer analisar mais a neve antes de avançar, quer dizer, antes de seguir em frente, isso vira um defeito profissional? Precisamente. O ambiente punha a cautela. O artigo relata que a aversão ao risco é vista de forma pejorativa. É frequentemente rotulada como uma atitude feminizada. Caramba! Os colegas de trabalho usam expressões depreciativas para policiar o comportamento uns dos outros. Se alguém demonstra medo, sofre uma penalidade social severa. Gera uma pressão para aceitar mais riscos. Uma pressão esmagadora. E há uma suposição perigosa de que as mulheres ou profissionais de grupos minoritários serão sempre as vozes conservadoras que, estragam a diversão da equipe. Tentar manter todo mundo vivo, ironicamente, diminui o status da pessoa. É uma dinâmica que parece a receita perfeita para um desastre ambiental. E é justamente para entender como as pessoas sobrevivem a essa cultura que a pesquisa vai a campo. E como eles estruturaram isso no texto? Então, o que torna a leitura tão envolvente é que as pesquisadoras sentaram para conversar longamente com quem está na linha de frente. O estudo baseia-se em 17 entrevistas em profundidade com profissionais de grupos não dominantes. E quem seriam esses grupos, segundo a pesquisa? O leque inclui mulheres, pessoas negras e indígenas, pessoas com diferentes orientações sexuais e identidades de gênero e também sobreviventes de traumas. E olha, não foi um recorte local, não. Essas entrevistas cobrem o Canadá, os Estados Unidos, a Suíça e a França. Uma amostra bem internacional. Muito. O objetivo era iluminar as experiências que o grupo dominante costuma fingir que não existem. E a partir dos relatos dessas entrevistas, o estudo redefine o conceito de risco. Surge a ideia de risco interseccional. Isso é muito importante. Não é mais só pedras caindo ou gelo cedendo. É a soma dos perigos da montanha com os perigos causados por humanos. Assédio, discriminação, racismo, homofobia. É uma aplicação brilhante da interseccionalidade. A vulnerabilidade não se resume ao equipamento que você usa. A exposição não é só ao vento, mas é um ambiente hostil criado pelos próprios colegas ou clientes. Tem histórias no artigo que são, sinceramente, difíceis de ler. Peguei o exemplo de um dos profissionais entrevistados que tem uma identidade de gênero não binária. Esse guia estava conduzindo uma expedição e teve um cliente que passou a noite inteira fazendo comentários preconceituosos. Nossa, na cabana. Sim,
O cliente afirmava que pessoas não binárias não eram reais, desrespeitava os pronomes deliberadamente. Agora imagina o nível de esgotamento. No dia seguinte, de manhã, esse mesmo guia precisou liderar esse exato cliente por um terreno perigoso e complexo. Como alguém mantém o foco para prever uma avalanche depois de uma noite dessas? Pois é, como? A energia cognitiva necessária para processar esse ataque pessoal drena os recursos mentais que deveriam estar sendo usados para a segurança física de todos. E isso não acontece só com clientes. Tem relatos de colegas dando notas, tipo notas numéricas, para a aparência das mulheres da equipe no meio do expediente. Isso levanta aquela percepção assustadora de que o perigo letal não está lá fora, no frio, mas sentado ao seu lado. O texto usa uma metáfora perfeita. As avalanches invisíveis. É uma analogia com a ciência da neve, não é? Perfeito. Na glaciologia, uma camada fraca, persistente e profunda é aterrorizante porque é invisível. É uma camada de gelo podre coberta por neve fresca. Superficialmente, a montanha parece segura. Mas por baixo. Exato. A estrutura está frágil. A metáfora se aplica ao ambiente de trabalho. Se ninguém faz um comentário machista hoje, o grupo dominante acha que o clima está ótimo. Mas o perigo humano está ali, latente. Quando essa camada fraca entra em colapso na forma de uma agressão, o estrago é massivo. Isso nos leva a um conceito que é a espinha dorsal de tudo isso. As pesquisadoras chamam de a segunda jornada da gestão de riscos. Eu lembrei da socióloga Arlie Hochschild. Isso mesmo. Do trabalho dela sobre as mulheres que cumpriam o expediente e depois tinham um segundo turno de trabalho doméstico não remunerado. O estudo pega essa ideia e joga no risco extremo. Sim, profissionais de grupos minoritários fazem seu turno normal, evitando pedras e avalanches. Mas fazem uma segunda jornada contínua, 24 horas por dia, gerenciando o risco de quem está ao redor deles. Ou seja, o guia tradicional volta para a base e o sistema nervoso dele relaxa. Já o profissional de minoria continua em alerta na cabana isolada. Exatamente. Tendo que decidir se vale a pena confrontar uma atitude machista do chefe e correr o risco de demissão, ou se calar e sofrer um impacto psicológico. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E triste, na verdade. Os dados mostram danos profundos. Transtorno de estresse pós-traumático, encerramento prematuro de carreiras. É um impacto devastador. De acordo com o estudo, de forma bem clara para quem nos ouve, quase um quarto dos participantes relatou já ter perdido o emprego ou ter precisado sair diretamente por causa desses perigos causados por humanos. Um quarto é um número absurdo para uma indústria tão especializada. E a conexão crítica que o estudo faz é: a falta de segurança psicológica destrói a segurança física. Se uma pessoa de um grupo minoritário percebe um perigo ambiental, mas sabe que sua voz sempre é descartada ou ridicularizada, o silêncio prevalece. A equipe marcha direto para um desastre ambiental que poderia ser evitado. o ego silencia a técnica. Mas aí a pesquisa dá uma guinada, porque o estudo não retrata esses profissionais apenas como vítimas passivas. Se conectarmos isso ao quadro geral, é a grande virada do argumento. Lidar com essa complexidade extrema diariamente forja neles uma habilidade incrível. Eles desenvolvem uma eficácia superior e altamente refinada na gestão de riscos. Mas como isso funciona na prática? Como eles se fazem ouvir quando a cultura os ignora? É como se precisassem falar outro idioma para que a mensagem de segurança chegue. Como eles traduzem seus alertas para um grupo dominado por egos masculinos fortes? As táticas são uma aula de sobrevivência. Alguns assumem deliberadamente uma performance de masculinidade. Mudam o tom de voz, param de sorrir, não demonstram fraqueza, tudo para moldar a própria imagem à cartilha do líder aceitável e salvar vidas. Literalmente vestindo uma armadura psicológica. Sim, e outros usam táticas mais furtivas, como alianças nos bastidores. Uma guia identifica um risco de avalanche. Se ela sugerir recuar na frente de todos, será ignorada. Então o que ela faz? Ela passa a ideia para um colega homem. Exatamente. Ela compartilha a observação com ele sugere ao grupo, a ideia é aceita e todos sobrevivem. Ela perde o crédito pela decisão, mas garante a vida de todos. É revoltante, mas muito engenhoso.
E teve uma entrevistada que falou em manipular o grupo fazendo perguntas, né? Isso. Um comando direto dela seria rejeitado. Então ela fazia perguntas estratégicas até que os próprios homens da equipe chegassem à conclusão de que recuar era a melhor opção. Nossa, é um gasto de energia emocional altíssimo. E é isso, o foco do estudo é evidenciar o quão absurdamente competentes essas pessoas precisaram se tornar, o que traz uma relevância imensa para este material científico. Sem dúvida. Por décadas, o investimento em segurança foi só sobre equipamentos melhores, rádios, mochilas com airbags, mas a revolução na prevenção não é só técnica. É construir ambientes psicologicamente seguros. Porque se os profissionais não precisam lutar contra uma avalanche invisível de assédio, eles podem focar 100% em ler a montanha e salvar vidas no gelo. A relevância deste estudo da Elsevier é enorme justamente por quebrar esses mitos estabelecidos sobre liderança e gênero em ambientes extremos. Exatamente. E, bom, antes de encerrarmos, é importante informar formalmente a quem nos escuta que o conteúdo apresentado nessa análise profunda é uma síntese automatizada, elaborada com apoio de inteligência artificial a partir das fontes fornecidas. É um suporte essencial para trazermos essas discussões de forma organizada. Então, o que tudo isso significa? Fica a grande pergunta. Pois é. O estudo olhou para as montanhas. Mas se a pressão cultural e a necessidade de realizar uma segunda jornada afetam a tomada de decisão de vida ou morte no topo de um glaciar, como essas dinâmicas de exclusão invisíveis e egos inflados estão afetando a eficácia técnica em outras profissões de alto risco ao nosso redor? É de se pensar. Imagina os cirurgiões num bloco cirúrgico, ou pilotos na cabine de comando. Quando o ego cala a técnica, o perigo está em todo lugar. Fica a reflexão para quem acompanha nosso trabalho. Um abraço e até o nosso próximo encontro.